Olá, meu nome é Rony, sou professor de matemática. Eu vou corrigir aqui a prova do CFS da EAR, na Escola de Especialista da Aeronáutica, um concurso para sargento da Aeronáutica. A prova foi realizada dia 4 de junho de 2023, vai ser para a primeira turma, né, de 2024. A prova ela tem 96 questões e são 24 questões de língua portuguesa, 24 de matemática, 24 de inglês e 24 de física. Então, as questões de matemática são as questões de 49 a 72. É uma prova assim curta, né, para a quantidade de questões que ela tem. Ela é uma prova de duração de 4 horas e 20, né? Então, não pode perder muito tempo, né? Então, vou procurar fazer aqui da maneira mais abreviada possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam aí, deixam nos comentários aí que eu procuro responder, tá bom? Vamos lá? 49, que é a primeira questão de matemática. Seja f de x igual a ax mais b, uma função polinomial do primeiro grau decrescente. Se ela é decrescente, então a gente sabe que a é menor do que zero, tá? A é negativa, né? Ela é decrescente, olha. Então eu sei, como ela é do primeiro grau, eu sei que ela vai ser uma reta, né? Ela vai ser assim, ó. Não pode ser que não seja essa inclinação. Vamos supor aqui que eu tenha esse gráfico aqui, tá? Onde aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Aqui está dizendo que f de 3 é igual a 5. Então, olha, f de x é igual a ax mais b, né? Essa é a função do primeiro grau. O f de 3 quer dizer que você vai colocar o 3 no lugar do x. E quando você coloca o 3 no lugar do x, ou seja, quando está aqui, ó, 1, 2, 3, o 5 é o y, entendeu? Então, ele está dando, subindo aqui, olha, isso aqui vai ser o ponto 5, entendeu? Aqui é o 3, né? E aqui é o 5, tá? Então, esse ponto do gráfico vai ser 3 e 5. Então, esse é um par ordenado, né? Que pertence à reta, tá? E aí, ó, assim é possível que b seja igual a 3, né? Será que o b pode ser igual a 3? Como que eu faço para achar o b? Olha, se eu colocar, por exemplo, f de 0, né? Quero calcular f de 0. O que seria f de 0? Seria eu pegar o 0 e substituir no lugar do x aqui. Então, ficaria assim, ó, a é ax mais b, né? Então, ó, no lugar do x, eu ponho o 0. Então, vai ficar a vezes 0 mais b. Ou seja, f de 0 vai ser b, porque aqui cancela, né? Então, o que quer dizer isso? Que aqui no eixo y, né, onde aqui é o 0 do x, olha, quando o x é 0, o b é o y, entendeu? Então, você acha que o b pode ser 3? Se aqui está dando 5, olha, nesse ponto aqui está dando 5, e ela é decrescente, quer dizer que aqui vai ser maior do que 5, concorda? Esse ponto aqui, olha, no eixo y, né, esse aqui, ele vai ser maior do que 5. Então, o b não pode ser 3. Né? Então, essa aqui é falsa. O a pode ser 2? Como a função é decrescente, o a é menor do que 0. Então, ele não pode ser 2. Ele é um número negativo, né? O a tem que ser negativo. Então, essa daqui também descarta, é falsa. F de 1 pode ser 4? F de 1, olha, eu tenho que olhar aqui no eixo x, né? O ponto 1. Você acha que ele pode ser 4? Se eu subir aqui, ó, esse ponto aqui vai ser 4 aqui? Não pode, né? Tem que ser maior do que 5. Então, isso aqui é falso também. E o f de 6 pode ser 1? O que seria o f de 6? Seria aqui, ó, no 6, ó, aqui é 4, 5, 6. Ele pode ser 1? Ele pode ser 1, né? Ele tá aqui, olha. Ele pode ser 0, pode ser 1, mas ele tem que ser menor do que 5. Se ele for menor do que 5, então ele pode ser sim. Então, aqui vai ser a letra D. Tá? Então, é interessante que vocês saibam aí, né, esses conceitos, né, de decrescente, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, né, o A vai ser positivo, vai ser negativo. E eu tenho um dado aqui, então você vai constrói o gráfico e analisa aí, uma por uma aqui, tá bom? Vamos para a próxima? Questão 50. Seja um cilindro circular reto de raio da base medindo 3 centímetros e de 12 de altura.
Ele é seccionado por dois planos que passam por um ponto P, pertencente a uma geratriz do cilindro, distando 3 centímetros de uma das bases, conforme representado na figura. Considerando as medidas apresentadas todas em centímetros, o volume da parte sombreada é... Então ele quer saber o volume dessa parte sombreada. Então vamos lá. A área da base vai ser πr². Como r é 3, então vai ser π vezes 3 ao quadrado, que vai dar 9π centímetros quadrados, né? Então essa daqui é a área da base, tá? Aí esse volume aqui, ele tem a altura aqui de 6, né? Porque a altura total aqui é 3, né? Então aqui é 3, aqui é 3. Então esse pedaço que vem daqui até aqui, olha, é de 6. Concorda? Porque tudo aqui é 12, né? Então, ó, se eu tirar essa parte aqui, olha, se eu seccionar isso aqui também, né? Ficaria uma parte para lá e essa parte para cá são iguais, né? E aí, se eu calcular só isso aqui, olha, entendeu? Só esse volume dessa parte, desse cilindro aqui, olha. O volume desse cilindro seria a área da base vezes a altura, né? Então, o volume só desse cilindro aqui de altura 6, tá vendo? Desconsidera esse de cima e desconsidera esse de baixo, tá? Eu tô considerando só esse daqui, né? Como se ele fosse inteiro, tá? O volume ali daquela parte seria πr², né? A área da base, que eu já sei que é 9π, vezes a altura, tá? E aqui ele está dividido no meio, concorda? Isso aqui é uma diagonal, né? Então ele está dividindo bem no meio, tá? Então é só eu dividir isso aqui por 2, né? E aí eu já vou obter essa parte sombreada aqui, certo? Porque aqui é como se tivesse assim, fosse uma figura plana, né? E ali tivesse um triângulo, não é? Ele tá bem aqui na diagonal, olha. Metade aqui tá sombreada e a outra metade aqui não, olha. Então vai ficar assim, olha. Aqui eu já vi que deu 9, né? A área da base, ó. Então deu 9π vezes a altura, que é 6. E isso dividido por 2. Então vai dar 54, né? 9 vezes 6, 54. Vou colocar aqui embaixo. 54π dividido por 2, que dá 27π centímetros quadrados. Então aqui vai ser a letra B, certo? Vamos para 51. Questão 51. Seja a função f de x, essa função aqui, né? Essa expressão aqui, definida nos reais. É correto afirmar que se x é um elemento do seu domínio, então x é um número real tal que. Então, se ele está definido dentro dos reais, eu não posso ter raiz negativa, né? Raiz de índice par, ela não pode ser negativa. Então, essa daqui, olha, não pode ser negativa, porque o índice é 6. Essa daqui não tem problema, ela pode ser negativa, porque o índice é 3, é ímpar, não tem problema. E aqui eu tenho uma raiz quadrada, olha, não pode ser negativa também. E eu não posso ter o denominador igual a 0, né? Então, o 3x mais 15, vamos por partes aqui, né? Essa primeira raiz aqui, olha, vamos lá, vou escrever todas aqui. Raiz sexta de 5 mais x. Isso aqui, né, ou seja, o 5 mais x, ele tem que ser maior ou igual a 0, tá? Ele pode ser 0, porque ele está no numerador, não tem problema. O 3x mais 15, ele tem que ser diferente de 0, ele não pode ser 0. Então aqui, se a gente fizer, né, passar o 15 para lá e dividir por 3, então aqui eu vou ter que o x, ele tem que ser diferente de menos 5, né? Ele não pode ser menos 5. Se ele for menos 5, olha, aqui vai dar menos 15, mais 15 vai dar 0. Então ele não pode, ele tem que ser diferente de menos 5. Vamos pegar aqui em cima agora, olha, raiz cúbica de 5 menos x. Aqui ele não tem restrição, ele pode ser qualquer número, tá? Então aqui tá tranquilo. O domínio dele, né? X pertence aos reais, pode ser qualquer número, não tem problema. Pode ser negativo, não tem problema. Agora aqui embaixo eu tenho uma raiz quadrada de x ao quadrado mais 25. Como é uma raiz quadrada, o x ao quadrado mais 25, ele não pode ser negativo. E por estar aqui no denominador, ele também não pode ser 0. Então, o x ao quadrado mais 25, ele tem que ser maior do que 0. E isso aqui vai acontecer para qualquer real, né? Se o x for negativo, olha, ele está elevado ao quadrado, então ele vai passar a ser positivo.
né? Então, aqui também o x ele pode ser qualquer número, tá? Se a gente fizesse aqui uma reta, né, para desses termos aqui, né, o que a gente teria aqui? A gente teria aqui, vamos supor, aqui nesse primeiro, né, esqueci de passar o 5 para lá, mas ficaria como? Ficaria x tem que ser maior ou igual a menos 5, tá? Então, eu vou colocar aqui o menos 5. Nesse primeiro, x tem que ser maior que menos 5, então ele tem que estar para cá, ó. Aqui ele tem que ser diferente de 5, então ele pode ser qualquer número menos o menos 5. Não pode ser menos 5. Aqui ele pode ser qualquer um, né? Tá dentro dos reais. E aqui também ele pode ser qualquer número, né? Porque qualquer número que você coloque aqui, por exemplo, você colocar o menos 10 aqui, ó. Quando você eleva ele ao quadrado, ele vai dar positivo, ó. Então 100 mais 25 vai dar positivo, entendeu? Então qualquer número aqui vai dar positivo. Então a gente vai olhar aqui, né? Então o x é um número real, tal que. Então o que o x ele vai ter que ser? A gente vai pegar a interseção, né, desses valores aqui. E o que está em todos? Olha, em todos tem aqui, né, o ponto aqui menos 5. Então ele não pode ser o menos 5 por causa desse denominador aqui, tá? O 3x mais 15, então ele não pode ser menos 5. E ele tem que ser maior, né? Que é o que está dando em todos aqui, tá vendo? Todos têm isso em comum, né? Então ele tem que ser, x tem que ser maior que menos 5. Então vai ser a letra A, certo? Vamos para a próxima. 52. Em um pentágono regular ABCDE, as mediatrizes dos lados AB e BC formam um ângulo oposto ao vértice B, cuja medida é... Então, ó, desenha um pentágono aqui mais ou menos, né? Tá meio torto aqui, era para ser todo igualzinho, né? Todos os lados iguais, ângulos iguais, congruentes. Mas só pra gente ter uma ideia, tá? E a mediatriz do lado AB, ó, o lado AB é esse aqui, né? Então, a mediatriz dele vai ser, que eu pego o ponto médio e perpendicular a ele, né? E BC, perpendicular dele. E aí tá dizendo que elas formam um ângulo, né? Aqui forma um ângulo que é oposto ao vértice B, tá? Então tá oposto que é o vértice B, cuja medida é... Olha, se eu olhar só aqui dentro, tá vendo? Olha só aqui dentro, olha. Esse ângulo aqui, como ele vai ser perpendicular, ele tem 90 graus, concorda? Ele tem 90 graus. E aqui eu tenho um quadrilátero, né? Então, a soma desses quatro ângulos aqui tem que dar 360. Né? Porque quando eu tenho um triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180. Quando eu tenho um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360. Quando eu tenho um pentágono, a soma dos ângulos internos é só eu aumentando de 180 em 180. Né? Tem uma formulazinha para a gente calcular a soma dos ângulos internos, que é o número de lados menos 2 vezes 180. Então, se você fizer 5 menos 3 dá 2... 5 menos 2, né? Desculpa. 5 menos 2 dá 3 vezes 180 dá 540, ou seja, a soma dos ângulos internos de um pentágono tem 540 graus, tá? Como ele é um pentágono regular, quer dizer que todos os ângulos têm a mesma medida. Então, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo B, que tem a mesma medida do ângulo D, que tem a mesma medida do ângulo C, que tem a mesma medida do ângulo B. E essa medida vai ser o quê? 540 dividido por 4, né? Por 5, desculpa, que são 5 ângulos. Então aqui vai dar 108 graus, ou seja, o ângulo B, ele tem 108 graus. Esse ângulo aqui, que eu posso chamar aqui, por exemplo, vou chamar aqui de O, tá? Aqui, ó, ponto O. Aqui eu vou chamar de ponto F e aqui eu vou chamar de G, tá? Então, nesse quadrilátero aqui, ó, BFOG, a soma desses ângulos aqui tem que dar 360. Então, olha, vou fazer aqui, ó, o ângulo B mais o ângulo F mais o ângulo G mais o ângulo O vai ter que dar 360. Eu sei que o F e o G são 90 cada um, então os dois juntos vai dar 180. O B, ele vai ser 108. Então eu quero saber esse ângulo O aqui, olha, do meio, centro, né? Aí 180 mais 108 dá 288, né? 360. Aí você vai subtrair 360 menos 288 e isso aqui vai dar 72.
Então, esse ângulo aqui vai medir 72 graus, que é a letra C. Vamos para o próximo. 53. Se x é maior ou igual a 2π rad e menor ou igual a 4π radianos, e se seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, então os possíveis valores de x somam. Então, olha, vamos fazer aqui o círculo trigonométrico, né? Bom, aqui vai ser 0, né? Aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2. Eu gosto de colocar em ângulos também, tá? Então, para ficar mais fácil para entender, né? Aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus e aqui 360 graus. Aí tá dizendo que o x, ele tá entre 2π e 4π. Ou seja, o 2π vai ser aqui, né? Vai ser aqui no... onde começou, né? No mesmo ponto do zero. Então, você dá uma volta, aí começa a contar o x, tá? E aí, ele vai dar outra volta. E aí, o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. E quando que o seno de x... para quais valores de x, né? O seno dele dá raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem aquela tabelinha, né? Seno, cosseno, tangente, tem aquela musiquinha lá, né? Do Jingle Bell. Aí você coloca os ângulos notáveis aqui de 30, 45 e 60 graus, né? Aí tem lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aqui tudo dentro da raiz. Ó. O 1 não precisa, né? Porque raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, como a gente está interessado só nos valores de seno, ó, então os valores de seno que dão raiz de 3 sobre 2 é aqui o ângulo de 60 graus, né? O primeiro, né? Então, o ângulo de 60 graus, ele vai dar aproximadamente, ó, aqui no meio daria 45, né? Então, subindo mais um pouco, mais ou menos aqui, 60 graus, tá? Então, só que daí já não vai ser mais 60, né? Porque ele vai ter dado uma volta, aí chegou no 2π. Então, é 360 mais 60, ou seja, vai ser 420 graus. E aí, ele vai ter o mesmo valor do que aqui também, né? E teria também o módulo dele, né? Teria o mesmo valor daqui e daqui também, ó, mais ou menos, tá? Só que aqui no terceiro e no quarto quadrante os valores são negativos, né? Então eu desconsidero, porque aqui é negativo e aqui é negativo para o seno, né? Para o seno, os positivos estão apenas no primeiro e no segundo quadrantes aqui. Então eu vou considerar esse ângulo aqui de 420 e aí esse aqui também, que vai ser 360, aqui vai ser 450 mais 30, né? 480. Então eu vou somar esses dois ângulos aqui, ó, que são os possíveis valores. São só esses dois pontos aqui, tá? O ângulo de 420 e o ângulo de 480. Porque o x, ele tá entre o 2π e o 4π. Então, olha, se eu começar aqui do zero, né? Ele chega aqui, ó, π sobre 2, né? 90 graus, aí π. Aí 180 graus. Aí 3π sobre 2, aí 2π. Aí aqui é 2π mais isso aqui, que vai ser 60 graus, né? Que é π sobre 3, certo? Mas aí eu posso fazer uma regrinha de 3, né? E calcular quanto é esse ângulo de 420 aí em π radianos. Então, eu posso colocar, por exemplo, assim, olha. Eu sei que 180 corresponde a π, né? Então, eu posso pôr aqui em graus. Então, eu sei que 180 graus corresponde a π. E 420 graus corresponde a x. Então, multiplica ali, cruzar. Posso cortar esse zero aqui, né? Então, fica 18x igual 42π. Então, fica x igual a 42π sobre 18. Simplificando por 6, dá 7π sobre 3, tá? Então, isso aqui é 7π sobre 3. Também poderia fazer 2π mais π sobre 3, né? Que dá a mesma coisa. E aí o de 480. Faço a mesma continha, a mesma regra de 3. Ó, 180 corresponde a π e 480 corresponde a x. Então, posso cortar o zero ou não?
Ah, não quero cortar não, professor. Beleza, então não corta. Então fica assim. Aí você vai dividir, né, 480π por 180π. Aí você fala, ah, agora eu vou cortar. Beleza, corta o zero aqui. Fica 48 por 18. Aí dá para simplificar por 6 também, né? Então vai ficar 8π por 3. E aí você soma esses dois. Somando 7π sobre 3 mais 8π sobre 3, que são os valores possíveis, né? Como os denominadores são iguais, repete o denominador e soma o numerador, dá 15π sobre 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Então vai dar 5π radianos. Então, ó, eles somam 5π radianos, ó. 5π radianos. Certo? Então, a letra B. Vamos para a próxima. 54. Em um plano cartesiano, os pontos A, B e C estão sobre a reta de equação y igual a x, sendo que B está entre A e C. Se as abscissas de A e C são respectivamente 0 e 6, então vamos lá, vamos fazer aqui o plano cartesiano, né? Aqui eu vou colocar o eixo x e aqui eu vou colocar o eixo y. Aqui está dizendo que y é igual a x. Se y é igual a x, né? Se eu fosse fazer uma tabelinha, ó. Se o x for 0, o y é igual a x, vai ser 0. Se o x for 1, o y é igual a x, vai ser 1 também. Aqui 2, 2, são iguais. Então, olha, aqui vai ser um valor. Então, vai dar um gráfico assim, né? Então, aqui vai ser o ponto 1 e 1, aqui o 2 e 2, aqui o 3 e 3, aqui o 4 e 4, aqui o 5 e 5, mais ou menos, né? 6 e 6 e assim por diante, tá? Aí tem os pontos A, B e C que estão nessa reta aqui, tá? Essa reta aqui é a reta y igual a x. O B está entre o A e o C. Então, o B, ele está no meio, né, do A e do C. Se as abscissas de A e C são, respectivamente, 0 e 6, então, o A está aqui, né? O ponto A aqui, ó. E o ponto C tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto C tá aqui, ó. O ponto A aqui na origem. Então eu tenho aqui, ó, que o A é menor que o B, que é menor que o C. E se AC sobre AB, o segmento AC, que é 6, né? Então vou colocar aqui, ó. AC sobre AB é igual a AB sobre BC, tá? O AC é do A até o C. Se o C é 6 e o A é 0, então esse segmento mede 6, concorda? Então daqui até aqui é 6. Então no lugar do AC eu vou colocar 6, tá? O AB eu não sei, porque eu não sei onde está o B aqui. Então eu vou colocar aqui o AB é X, tá? Então, olha, eu tenho um segmento aqui, onde aqui é o A, aqui é o B, é o C, e o B está em algum lugar aqui, que eu não sei onde é. Então, eu vou chamar essa distância AB aqui, eu vou chamar aqui de X, e essa distância aqui, né, vai ser 6 menos X, concorda? 6 menos X. Por quê? Porque eu sei que do A até o C é 6. Se aqui é X, então aqui é 6 menos X, né? Porque se aqui fosse 2, aqui seria 6 menos 2, seria 4. Tá? Então, o AB eu vou chamar de X. Aqui é AB de novo, repete, né? E o BC vai ser 6 menos X, que eu não sei também. E aí faz a regrinha de 3, ó. Então, x vezes x dá x ao quadrado. E aqui, 6 vai multiplicar com 6 menos x. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. 6 vezes 6 menos x. Aí, multiplica, fazendo a distributiva, dá 36 menos 6x. Então, vai ficar aqui, ó. X ao quadrado mais 6x menos 36 igual a 0. Tá vendo? Passei tudo para o primeiro membro. E agora eu resolvo essa equação aqui.
Então aqui o delta vai dar, o delta vai dar 6 ao quadrado 36 menos 4 vezes 1 vezes menos 36. Então o delta vai dar 36 mais 144, que dá 180, né? Então o delta deu 180. Deixa eu apagar aqui do lado. E aí o x ele vai ser menos b. O b aqui, olha, nessa equação aqui o b é 6, né? Então vai ficar menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 180 dividido por 2a. O a é 1, então aqui é 2. Então vai ficar x igual a menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 180. Não é exata. Então, fatorando 180, dá 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Dá 2 vezes 3 raiz de 5, dá 6 raiz de 5, né? Então aqui é 6 raiz de 5 dividido por 2. Quando eu divido aqui por 2, eu vou dividir os 2 por 2, tá? Os dois 6 aqui eu divido por 2. Então o x vai dar menos 3 mais ou menos 3 raiz de 5. Tá? Dividir esse 6 por 2 e esse 6 por 2. E aí, o 3 raiz de 5, ele é maior que o 3, né? Então, essa medida negativa aqui eu não vou considerar, tá? Vou considerar só o mais aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o valor de x, porque o menos vai dar negativo, né? E aí não tem como ser negativo, porque eu tô vendo aqui que o a é 0 e o b tá à direita do a. Então, ele é uma medida positiva. Então, ele é menos 3 mais 3 raiz de 5. E aí não tem essa opção aqui, né, professor? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fatorar. Coloque em evidência. Eu tô vendo que o 3 é um fator comum em evidência. Então, eu vou colocar ele em evidência. E aí, vou ver o seguinte, ó. 3 vezes quanto que dá menos 3? Menos 1, né? Mais 3 vezes quanto que dá 3 raiz de 5? Raiz de 5. Aí a gente olha lá em cima de novo e não vê, né? Não tá dessa maneira aqui. Por quê? Porque aqui ele trocou, né? Mas é a letra B, ó. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu posso trocar a ordem aqui, ó. Colocar o raiz de 5 menos 1, desde que eu não mude o sinal. A raiz de 5 era positiva, continua sendo positiva. O 1 era negativo, continua sendo negativo, tá vendo? Então eu não mudei o sinal deles, tá? A ordem eu posso trocar, né? Mesma coisa se fazer 5 mais 1, 5 menos 1 e menos 1 mais 5. Ambos aqui vai dar 4, positivo. Certo? Eu posso trocar, né? Desde que eu não mude o sinal dos números, eu posso trocar a ordem deles aqui, não tem problema, tá bom? Então ficou 3 vezes raiz de 5 menos 1, vai ser a letra B, certo? Vamos pro próximo. Vamos lá, 55. Se cosseno de x é igual a menos 0,8, então o valor de 1 menos cosseno de 2x é igual a... Bom, eu tenho que o cosseno de x é menos 0,8. O cosseno de 2x, ele é igual ao cosseno de x mais x, correto? Então, é uma soma de arcos aqui, né? E tem aquela formulazinha, né? Cosseno, a soma de dois ângulos aqui do cosseno, soma de arcos. Cosseno, cossa A, cossa B, né? Cosseno de x vezes cosseno de x, troca o sinal sem saber. Então, vai ficar cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado. E eu tenho uma relação também da trigonometria em que o cosseno ao quadrado de x, né? Mais... Aqui é o cosseno ao quadrado, né?
mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Então eu vou usar essas duas relações. Ou seja, aqui eu sei que o 1 ele é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Então, no lugar desse 1 aqui, deixa eu mudar a cor aqui, ó. No lugar desse 1, eu vou colocar isso aqui, ó. Tá? Porque aqui tá falando, né, que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então, vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. E aí, agora, vem esse menos, aí o cosseno de 2x, que eu calculei aqui, desenvolvi e deu isso aqui, ó. Então vai ficar menos, né? Aí coloca em parênteses, porque esse menos aqui é traiçoeiro, tá, gente? Então vai ficar assim, menos cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Aí esse menos, ele muda o sinal de todo mundo que vem depois dele aqui. Então vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos, olha lá, o cosseno era positivo, ele fica negativo. E o seno era negativo, fica positivo. Então aqui vai cortar, né? E aqui vai ficar 2 seno ao quadrado de x. Aí eu tinha aqui, né, essa informação, que o cosseno de x é igual a menos 0,8. Se o cosseno de x é menos 0,8, ó, se o cosseno de x é menos 0,8, quer dizer que o cosseno ao quadrado de x vai ser o cosseno de x vezes o cosseno de x, né? Que vai ser menos 0,8 vezes menos 0,8. Que vai dar 0,64 positivo, certo? Então, o cosseno ao quadrado de x é 0,64. Então, pegando essa relação aqui de novo, olha, eu sei que o cosseno de x ao quadrado é 0,64. Então, vai ficar assim, ó, 0,64 mais seno ao quadrado de x igual a 1. Então, o seno ao quadrado de x, ele vai valer 0,36, concorda? Então, o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 0,64, que dá 0,36. Agora eu venho e substituo aqui, ó, porque essa expressão 1 menos cosseno de 2x, né, substituí, desenvolvi e tal, eu cheguei em 2 seno ao quadrado de x. E seno ao quadrado de x dá 0,36. Então, 2 vezes seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 2 vezes 0,36, que vai dar 0,72. E vai ser a letra B. Certo? Vamos para a próxima. Ó, 56. Em uma turma de 40 alunos, a média das notas de uma avaliação de matemática foi 8 pontos. Se na turma tem 30 meninas, e se a média das notas só dos meninos foi 7, então tem 40 alunos, 30 são meninas e 10 são meninos. E a média dos meninos, deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Então, ó, tem 30 meninas e 10 meninos, né? Porque se são 40 alunos e a turma tem 30 meninas, então 10 são meninos. E aí, tá dizendo ali que a média dos meninos foi 7 pontos. Então, a média dos meninos foi 7. Então, aqui eu vou colocar a soma, tá? Qual foi a soma das notas dos 10 meninos? Se a média foi 7, né? Teve uns que tiraram 7, outros tiraram 7,5, outros 10, sei lá. Mas a média é 7, ou seja, se eu somar todas as notas dos 10 meninos e dividir por 10, eu obtive 7, né? É assim que a gente calcula a média. Então, nesse caso, a média a gente vai fazer
a divisão da soma das notas, né, dos 10 meninos e dividir por 10, que são o número de alunos aqui que eu estou considerando, né? Então, se a média é 7, quer dizer que a soma, né, como tem 10 alunos, a soma vai ser 7 vezes 10, concorda? Vai ser 70, né? Porque daí você pega 70, divide por 10 e obtém o 7. Aí ele quer saber a média só das meninas. E está dizendo que a média geral foi 8. Então, a média dos 40 foi 8. Tá? E aí eu consigo obter a soma dos 40 alunos, né? A soma das notas dos 40 alunos é a mesma coisa aqui, né? Eu vou multiplicar a média com o número de alunos. Então, multiplicando a média com o número de alunos dá 320. E aí eu consigo saber a soma das notas das meninas. Então, a soma das notas das meninas vai ser 320, que é a soma de todos os 40 alunos da turma, menos os 70 pontos que os alunos fizeram, os meninos. Então, as meninas fizeram 250 pontos. Tá? E aí eu consigo calcular a média, né? A média delas, das meninas, das 30 meninas, vai ser 250 dividido por 30, corta o zero, e aqui vai dar 8,33333, né? Então, a média das notas só das meninas foi aproximadamente, o que está mais próximo de 8,333 é o 8,3, ó. Então, vai ser a letra B, certo? Vamos para a próxima. 57. Em um relógio, o ponteiro dos minutos mede 2 centímetros e o das horas mede 1 centímetro. Ao marcar pontualmente 10 horas nesse relógio, a distância entre as extremidades dos ponteiros é de... Então, deixa eu desenhar aqui, né, mais ou menos aqui essa situação, olha. Aqui a gente tem um relógio, mais ou menos assim. Quando ele marca 10 horas, o ponteiro dos minutos, que é o maior, ele fica aqui, né? E o do menor fica... Então, aqui é 12... e aqui é 10. Então, mais ou menos assim, né? Aí ele quer saber, ao marcar pontualmente 10 horas nesse relógio, a distância entre as extremidades. Ele quer saber essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Então, ele quer saber esse segmento aqui, ó. Certo? Então, aqui vai medir 2, né? O dos minutos mede 2 e o das horas mede 1. E aí, esse ângulo aqui eu consigo saber também, né? Aí qual vai ser esse ângulo? Ó, a volta inteira, se o ponteiro dos minutos, por exemplo, né, em uma hora ele dá uma volta inteira, ele tem 360 graus. Como são 12 horas aqui, então eu consigo saber que de uma hora para outra, por exemplo, quando ele marca uma hora, qual é a angulação dele? Ou então se eu olhar aqui, olha, quando for 3 horas, concorda que os ponteiros eles vão estar assim, nessa posição, né? Aqui é o 3, aqui é o 12, ó. Concorda que é 90 graus? Então, quando é uma hora, o ponteiro vai estar aqui, né? Qual é esse ângulo aqui, ó? Concorda que é 30? Cada um de 30 em 30. Eu poderia obter também, dividindo 360 por 12, eu vou ter 30 graus. Então, como aqui eu tenho dois números, né? Tem um 11 no meio do 12 aqui, então aqui é 60 graus, ó. Tá? Então, essa abertura aqui desses ponteiros, né? Eles formam um ângulo de 60 graus. E aí eu consigo achar esse valor aqui aplicando a lei dos cossenos, né? O valor x aqui que eu vou chamar ele de x. Eu tenho um triângulo aqui, olha. E aí na lei dos cossenos ele diz que o x ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, né? Que é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 1 vezes o cosseno de 60 graus. Então, vai ser 4 mais 1 menos 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 5, né? Olha, 4 mais 1 dá 5, menos, aí 4 vezes meio dá 2. Então, x ao quadrado igual a 3, e o x vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, essa distância aqui é raiz quadrada de 3 centímetros, que vai ser a letra A, certo?
Vamos para a próxima. 58. Suponha que a função f de t igual a meio elevado a 2t vezes 100, para todo t real não negativo, indica o percentual de uma medicação presente no corpo de um indivíduo após t horas de sua aplicação, sendo que o instante t igual a 0 representa o momento em que a medicação foi aplicada no indivíduo. Assim, o tempo necessário para que reste apenas 1% do medicamento no organismo está entre tantas horas e tantas horas, né? Bom, então, aqui está dizendo o seguinte, que na hora que você toma um remédio, esse remédio ele fica no teu organismo, mas ele vai perdendo um efeito conforme vai passando o tempo, né? E aí ele quer saber quando resta apenas 1% do medicamento. Porque vai chegar um momento que vai ter 1%, né? E vai ter um momento que ele vai ser totalmente expelido do corpo. Vai restar 0% do remédio, aí você tem que tomar de novo, né? Quem faz tratamento contínuo com remédio, ele tem que ficar sempre tomando remédio para que fique o remédio fazendo efeito o tempo todo no organismo, tá? Então a gente tem essa função aqui, né? Bom, só pra gente entender o problema, né? No momento zero, no momento que você coloca o remédio, né? Vai ser o f de 0. Então o que eu vou fazer? No lugar do t, eu vou colocar o 0. Vamos ver o que acontece quando eu coloco no lugar do t o 0. Aqui é 2t, vai ficar 2 vezes 0, aí vezes 100. 2 vezes 0 é 0, né? Então aqui vai ficar meio elevado a 0 vezes 100. Todo número elevado a 0 dá 1, né? Exceto o 0 elevado a 0. Então fica 1 vezes 100, que dá 100. Ou seja, no momento 0, no momento em que eu tomo o remédio está 100% no meu organismo. Quando passar 1 hora, o que acontece quando passar 1 hora? Já que ali está em horas, né? Aqui, ó, t horas. O que acontece quando der 1 hora após eu tomar um remédio? Vai ficar 2 vezes 1, aí eu vou colocar 1 no lugar do t. Então, vai ficar meio ao quadrado vezes 100. Meio ao quadrado é 1/4, né? 1/4 vezes 100. 100 dividido por 4 dá 25%, olha como caiu bastante, né? Então, após 1 hora, você já tem 25%, ou seja, 75% já foi eliminado do seu organismo. E aí é isso que ele quer saber, quando que vai dar 1 aqui, olha. E quando que vai dar 1 aqui? Então, eu tenho que saber aqui, quando que essa expressão aqui, olha, meio elevado a 2t vezes 100, quando que isso vai dar 1, entendeu? Então, uma coisa que eu posso fazer na expressão inteira é dividir toda ela por 100. Quando eu divido toda ela por 100, o que eu obtenho aqui, ó? Aqui esse 100 corta, né? E aqui fica igual a 1 sobre 100. E aí, gente, olha aqui para você ver o que acontece. Se eu eliminar o parênteses aqui, o que é esse meio elevado a 2t? O 1 elevado a 2t é 1 mesmo, concorda? E o 2, ele está elevado a 2t, ó. Entendeu? Eliminei o parênteses aqui. Posso colocar 2t aqui, professor? Pode, mas concorda que isso aqui vai dar 1? Qualquer que seja o valor de t, o 1 sendo base, vai dar 1 mesmo. Então, eu não preciso colocar isso. Então, o que eu chego à conclusão? Se o numerador é igual, o denominador também vai ter que ser igual, né? Então, o 2 elevado a 2t vai ter que ser igual a 100. Então, olha, o 2 elevado a 2t vai ter que ser igual a 100. E aí, para quais números eu tenho isso daqui igual a 100? Né? Por exemplo, 2 elevado a 5 dá 32. 2 elevado a 6 dá 64. 2 elevado a 7 dá 128. Opa, passou? Então, concorda que esse número aqui, esse expoente aqui, ó, 2t, ele tem que estar entre 6 e 7. Ele não é um número exato, né? Não vai ser um número inteiro. Mas ele está entre 6 e 7. Ele é 6, alguma coisa, né? Ele não é nem 6 nem 7. Então, esse número, esse 2t aqui, olha, vou colocar assim, ó, ele é maior do que 6, mas ele é menor do que 7, certo? Só que aqui ele quer saber o tempo, né? Ele não quer saber 2 vezes o tempo, ele quer saber o tempo. Então, ele é 6, alguma coisa. Então, ele está entre 3, né, o t, ó, ele está entre 3 e 3,5, concorda? Então,
o que eu fiz aqui, né? Eu dividi tudo aqui por 2, olha, tá? 6 dividido por 2, 3, 2t dividido por 2t, 7 dividido por 2, 3,5. Então, o t, ele tá entre 3 e 3,5. E aí, dentre as opções aqui, né? Como não tem 3 e 3,5, ele tá entre 3 e 4, tá? Ele tem que ser maior que 3, né? E menor que 4. Menor que 3,5, menor que 4. É a mesma coisa. Então, vai ser a letra B, tá certo? Vamos pro próximo. 59. Seja um hexágono regular de 2 centímetros de lado. Ele foi dividido em 6 triângulos equiláteros e em cada triângulo foi inscrito um círculo, como na figura. Considerando π igual a 3 e a raiz de 3 igual a 1,7, a parte do hexágono que é externa aos círculos tem quantos centímetros quadrados de área? Então, ele quer saber a parte do hexágono que é externa aos círculos. Ou seja, ele quer saber essa área cinza aqui, né? Então, basta eu pegar apenas um triângulo desses aqui, porque todos os 6 triângulos aqui são iguais, né? Então, eu vou pegar apenas um. Bom, então eu desenhei mais ou menos aqui, tá? Um triângulo equilátero e um círculo inscrito nele, né? E aí, ele tá dizendo assim que o lado, né? Então, aqui ele tem 2 centímetros de lado, tá? E aí tem umas fórmulas aí, né? Pra gente obter altura, né? Tal. Eu não gosto muito de fórmulas, tá? Então, vou fazer mais ou menos aqui, ó. Nossa, pra gente ter algumas relações. Olha, por exemplo, se aqui é 2 e eu quero saber a altura dele, eu sei que todo triângulo equilátero, os lados são iguais e os ângulos também. Então, aqui é 60, né? Todos os ângulos são 60. Aqui vai ser a perpendicular, 90 graus. E aqui eu posso chamar de H. Se eu quiser calcular a altura aqui, então, eu posso usar... Aqui eu tenho um triângulo, né? Nessa parte direita aqui, olha. Nessa parte direita aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso usar uma relação trigonométrica. Já que o lado aqui é 2, então... esse ladinho aqui é 1, né? Que vem daqui do meio até aqui, é 1. Então, eu tenho aqui, olha, os 2 catetos, né? E aí eu vou usar a tangente. Então, a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 1. A tangente de 60 é a raiz quadrada de 3. Então, vai dar h sobre 1. E o h vai ser 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, tá? Eu vou colocar aqui o centro da origem, o centro do círculo, né? E essa medida desse segmento H vai ser raiz de 3. E aí, como ele é um triângulo equilátero, né? Aqui mede 60 graus, aqui mede 60 graus, né? E aqui também 60 graus, tá? Como ele é um triângulo equilátero, esse lado mede 2, esse aqui mede 2 e esse lado aqui também mede 2, tá? E aí eu vou ter aqui, né? Algumas outras medidas, por exemplo, o raio. O que vai ser o raio? Olha, o raio vai ser daqui até aqui, né? Essa medida aqui é o raio do círculo, tá? E aí eu tenho aqui também, ó, essa medida aqui é o raio, ó. Vou fazer um segmento perpendicular com um lado aqui, tá? E daqui pra cá também é o raio, né? Então aqui é o raio, aqui é o raio. Então, eu preciso achar a medida do raio, daí eu consigo calcular a área do círculo, e aí eu consigo, né, calcular a área total ali de cinza, né, que é a área do triângulo, é só eu fazer base vezes altura, né, então dá até para eu fazer já, olha, a área do hexágono. Qual vai ser a área do hexágono? A área de cada triângulo, né, cheio, tá, vai ser base vezes altura sobre 2, né, a base é 2. A altura é raiz de 3 dividido por 2. Então, a área de cada triângulo dá raiz quadrada de 3. Como são 6 triângulos, né? Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes raiz de 3. E aí, o que eu faço agora? Eu vou ter que calcular a área de cada círculo, multiplicar por 6, porque são 6 círculos, e aí eu subtraio. Faço a área do hexágono, que é 6 raiz de 3, menos a área dos 6 círculos. E aí eu obtenho a área cinza. Essa medida aqui, olha, da altura, né? A gente tem assim, que quando eu traço as 3 bissetrizes, né?
eu tenho esse ponto aqui, né, que a gente chama de baricentro, né? E aqui a altura é 1/3, tá? Então o raio aqui, né, vai ser 1/3 da altura, tá bom? Tem uma regrinha, né, que fala que aqui é 1/3, tá bom? E aqui vai ser bem o baricentro mesmo, né? Se eu esticasse aqui, ele deveria dar lá no vértice, né? Mas não tá dando porque tá fora de escala aqui, tá? Então o raio, ele é 1/3 da altura. Então ele é a altura dividido por 3. Como a altura é raiz de 3, então fica raiz de 3 sobre 3. Então um raio é raiz de 3 sobre 3. A área de cada círculo vai ser πr ao quadrado. Então o π ele falou para usar 3, então já vou colocar 3 vezes r ao quadrado. Então raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 3 vezes raiz de 3 ao quadrado dá 3 e 3 ao quadrado dá 9. Então isso aqui 3 vezes 3 dá 9, dividido por 9, 1. Então a área de cada círculo vai ser 1. Como tem 6 círculos, né? Então a área dos 6 juntos vai ser 6, concorda? Então a área pintada, que é o que ele quer saber, vai ser a área do hexágono total, né? Menos a área dos 6 círculos, que cada um é 1, então são 6 círculos, então vai ser 6. Então é 6 raiz de 3 menos 6. Como ele pediu para usar a raiz de 3 igual a 1,7, então a gente vai fazer 1,7 vezes 6, 10,2, né? Então aqui vai dar 10,2 menos 6, que dá 4,2, que vai ser a letra C. Certo? Vamos para a próxima. 60. Seja o triângulo ABC retângulo em B, então esse grandão aqui é ABC, né? Retângulo em B aqui, olha. Tal que o ponto E aqui, está em sua hipotenusa e o ponto D no cateto AB, conforme a figura. Assim, o valor de b ao quadrado mais 4c ao quadrado, então ele quer saber b ao quadrado mais 4c ao quadrado. Ele quer saber qual é esse valor, b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o b é esse lado aqui, olha, que é b e aqui é o c, tá? Então, eu tenho que saber essas duas medidas aqui. Então, aqui eu vou por semelhança de triângulos, né? Então, eu tenho dois triângulos aqui que são semelhantes, que é o ADE e o ABC. Então, vou desenhar os dois aqui. Então, eu desenhei os dois aqui. Então, aqui eu vou chamar de A, aqui D, aqui E. E aqui vai ser o A, B e C. Aí, as medidas que eu tenho. Aqui é 2. Aqui do A até o C é 4, concorda? Porque, olha, é 2 mais 2, né? Então, é 4. Aqui é B e aqui é C. Aqui eu não sei e aqui eu também não sei. Então, ó, se eu chamar isso aqui de X, aqui vai ser C mais X, concorda? Então, olha, uma coisa que eu já consigo ver é que esse triângulo da direita, ele tem as medidas iguais ao dobro desse daqui da esquerda. Então, aqui é 4 a hipotenusa, né? E a hipotenusa aqui é 2. Então, aqui é B, aqui vai ser B sobre 2. Tá? Aqui é C, aqui vai ser 2C. Então, vou tirar esse X aqui. Ou seja, aqui também é C. Tá? Porque C mais C, 2C. Tá? Então, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Então, usando Pitágoras aqui nesse daqui, olha, eu tenho 4 ao quadrado igual a b ao quadrado mais 2c ao quadrado. Então, vai ficar b ao quadrado mais 4c ao quadrado igual a 16. Pronto, já achei, né? Já ficou facinho, ó. Peguei esse triângulo aqui e usei Pitágoras nele. Então, olha, a hipotenusa, né? 4 ao quadrado, hipotenusa é o 4, igual a soma do quadrado dos catetos. Então, um cateto é o B e o outro é 2C. E aí, quando você eleva 2C ao quadrado, multiplica 2C vezes 2C, dá 4C ao quadrado. E é essa a soma que ele quer, olha. E essa soma tá dando 16. Eu nem preciso calcular mais nada, já achei aqui o valor, tá? Então, o que você tem que sacar aqui é que um triângulo é o dobro do outro.
E aí você vendo, o 4 é dobro de 2. Então vai acontecer a mesma coisa nos outros dois triângulos, nos outros dois lados, porque eles são triângulos semelhantes, né? Então se aqui é C, aqui é 2C, tá certo? Vamos para o próximo. 61. Sejam os números complexos Z1 igual a 6 mais 8i e Z2 igual a 12 mais 5i, se essa letra aqui é o Rho, né? Rho1 e θ1 são respectivamente um módulo e o argumento de Z1, e se Rho2 e θ2 módulo e argumento de Z2, é correto afirmar que. Tá, então vamos lá calcular o módulo, né? Como que eu calculo o módulo desses números complexos aqui? Ó, o módulo de Z1, eu vou fazer isso aqui, ó. Pego 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Coloco dentro da raiz quadrada. E o módulo de Z2, eu faço a mesma coisa. Coloco 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, o módulo de Z1 vai ser raiz quadrada de 36 mais 64, que dá a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Tá? O módulo de Z2 vai dar 12 ao quadrado de 144 mais 25, dá a raiz quadrada de 169, que é igual a 13. Então, o módulo é o Rho, né? Rho1 e Rho2. Então, Rho1 é 10, Rho2 é 13. Então, já dá para saber que o Rho1 é menor que Rho2, tá? Então, eu já descarto o C e o D. Agora, eu quero saber o argumento. O que vai ser o argumento aqui agora desses números complexos? Bom, então aqui nesse primeiro, né, no Z1 aqui, eu tenho que aqui, né, no eixo X aqui vai ser 6 e aqui no eixo Y vai ser o 8. E aqui no Z2, o eixo X vai ser 12 e o eixo Y vai ser 5. Eu vou calcular o cosseno, né? O cosseno aqui de θ1, que é o módulo de Z1. Aqui é o módulo de Z2, tá? Então, o cosseno de θ1 vai ser 6, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ser 6 sobre Z1, módulo de Z1. E o seno de θ1 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, 8 sobre módulo de Z1, tá? E ali a mesma coisa, né? Vamos fazer aqui primeiro, ó. O cosseno de θ1, então, vai ser 6 sobre módulo de 10 é 10. E o seno vai ser 8 sobre 10, tá? E aí eu tenho que saber qual é o ângulo, né? Qual vai ser o valor do θ que vai dar, o cosseno vai dar 0,6 e o seno vai dar 0,8. E aqui é a mesma coisa, né? Então eu faço cosseno de θ2 igual a 12 sobre 13 e o seno de θ2 igual a 5 sobre 13. Bom, gente, aqui como não deu um valor daqueles ângulos notáveis, né? Mas uma coisa que dá pra gente ver aqui é o seguinte, olha. Esse cateto adjacente aqui é 6. Esse cateto adjacente é 12. Concorda que se eu dobrar ele, se eu colocar mais 6 pra cá, olha, essa altura aqui vai ser 16? Concorda? Então, e a altura aqui é 5, olha. Né? E desse daqui iria lá para o 16, entendeu? Então, essa abertura aqui, θ1, é maior que o θ2. Dá para eu ver visualmente isso, né? Porque um triângulo, ele é maior, ele é o dobro do outro. Então, se esse cateto 12 aqui é o dobro desse aqui, que é 6, e esse aqui é menor do que esse, né? Então, o θ2 ele é menor, entendeu? Porque essa abertura aqui, se eu chegar até o 12, se eu igualar esses catetos aqui, eu vou ver
que esse outro cateto oposto aqui, ele vai ser 16, ele vai ser bem maior do que esse aqui. Então, a abertura θ1 é maior que a abertura θ2. Então, aqui vai ser a letra B. Né? Então, o ρ1 é menor que o ρ2 e o θ1 é maior que o θ2, então vai ser a letra B, tá certo? Vamos pro próximo. 62. Ao inserir x meios aritméticos entre 1 e x ao quadrado, obtém-se uma PA de razão R. Se x for igual a 7, então R é igual a... Bom, então a gente tem aqui, né? X meios. Então a gente tem aqui o 1 e a gente tem lá embaixo o x ao quadrado, tá? E aí foram colocados x meios aqui. Não sei quanto que é, mas eu vou obter uma PA de razão R, ou seja, o primeiro termo então vai ser 1 e o termo n, vou chamar assim, né? Termo n vai ser o x ao quadrado, que eu não sei quantos termos tem, então eu coloco que tem n termos, tá? O segundo termo vai ser o quê? Vai ser 1 mais r, né? Que é a razão. O terceiro termo vai ser 1 mais r, né? 1 mais 2r, concorda? O quarto termo vai ser 1 mais 3r. E assim por diante até chegar no enésimo termo, que vai ser x ao quadrado, tá? Agora ele está falando assim, se o x for igual a 7, ou seja, se colocou 7 meios, né? Colocou 7 termos entre eles aqui, olha, dá para eu listar todos aqui, né? Já que é um número pequeno, então colocou 7 termos. O A2, A3, A4, A5, A6, A7 e o A8. Tá? Então esse aqui vai ser o A9, né? O A9 é x ao quadrado. E o x é igual a 7, então o A9, como é x ao quadrado, né? Olha, o A9, como é x ao quadrado, e aqui está me dizendo que o x é igual a 7, então o A9 é 7 ao quadrado, que dá 49, tá? Então, o A9 é 49. Aí, se você não entendeu por que é A9, né? Porque ele deu aqui que o A1 é 1, né? O primeiro termo é 1, e o último termo é o x ao quadrado. E ele diz que foram colocados x meios aritméticos, né? X termos entre o A1 e o A9. Então, se são 7, né? Então, são A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. 7, certo? Ó, tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, esse 49, ele é 1 mais 8R, concorda? 1 mais 8R é igual a 49. Então, dá para eu calcular o valor da razão, né? Fazendo 49 menos 1, que dá 48. E aí, dividindo por 8, a razão vai ser 6. E aí, só que aí você vai ver aqui, né? Nossa, professor, mas não tem 6 aqui, né? Mas lembra que o x é 7. Então, o que vai dar 6 aqui, né? Ó, a letra A, se eu colocar aqui, ó, a letra A, ali tá falando que é x, ou seja, a letra A é 7. A letra B está falando que é x mais 1, ou seja, 7 mais 1. A letra C está falando que é x mais 2, ou seja, 7 mais 2. E a letra D está falando que é x menos 1, ou seja, 7 menos 1. Qual desses que dá 6? Concorda que é a letra D? Então vai ser a letra D. Tá? Vamos para a próxima? 63. Dadas as funções f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x menos 3, os valores reais de x para os quais f de x sobre g de x são maiores ou iguais a 1 são... Então, eu vou colocar aqui, olha, f de x sobre g de x. Quem é f de x? É 2x mais 1 e g de x é x menos 3. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 1. Bom, então eu tenho essa equaçãozinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 1 para cá
Então vai ficar assim, olha, 2x mais 1 dividido por x menos 3 menos 1 maior ou igual a zero. Tire MMC aqui, posso já colocar tudo no mesmo denominador, né? MMC aqui, ó, transformando em fração, é o x menos 3. Então, aqui não mudou nada embaixo, não muda em cima. Agora aqui, como é igual, né? Então, você vai multiplicar por x menos 3. Então, esse menos 1 aqui, você vai multiplicar por x menos 3. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, multiplicando aqui agora, né? Fazendo a distributiva aqui, vai ficar 2x mais 1 menos x mais 3 dividido por x menos 3. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Aí, o numerador vai ficar x mais 4 e o denominador x menos 3. Isso tem que dar maior ou igual a zero. A gente faz o estudo de sinal de cada uma, né? Do numerador, que é x mais 4, vai ficar assim, ó. É uma funçãozinha crescente, né? Então, vai ser um gráfico assim. O zero aqui da função vai ser menos 4, né? Então, se eu colocar o menos 4 no lugar do x, isso aqui vai dar zero. Então, a direita vai ser positivo, a esquerda vai ser negativo. E o x menos 3 também é crescente, né? Se o x for 3, aqui 0, né? Então, o zero aqui da função é 3. A direita dele é positivo, a esquerda é negativo. Só que aqui ele não pode ser 3, né? Então, aqui é aberto, ó. E aqui ele pode ser menos 4, que não tem problema. Aí, o que eu faço? Posso fazer aquele varalzinho, né? Que eu acho mais simples. Então, aqui à esquerda você põe o menos 4 e aqui você põe o 3. Eu já vou pôr aberto aqui porque eu sei que ele não pode ser 3. Aí, essa primeira aqui, eu vou colocar o x mais 4 e aqui na segunda o x menos 3. Então, no x mais 4, ó, o que está à esquerda do menos 4 é menos, o que está à direita é mais. O que está à esquerda do 3 é menos. Então, aqui é menos e aqui é mais. E aí eu vou ver como tem que ser maior ou igual a zero, eu vou pegar só os positivos, né? Então, menos com menos dá mais. Né? Então, aqui eu pego. Aqui o mais com menos dá menos, e aqui mais com mais dá mais também, olha. Então, o que tem que acontecer? O x, ele tem que ser menor ou igual a menos 4, ou maior que 3, certo? E aí vai ser a alternativa C, né? Certo? Vamos para a próxima. 64. De um cone circular reto de 9 centímetros de altura e de raio da base medindo R centímetros, retira-se um cone, também circular reto, de 3 centímetros de altura e de raio da base medindo R minúsculo, né, centímetros, conforme representado na figura. Se o R maiúsculo, o raio do círculo da base aqui maior, né, for o triplo do raio da base do cone menor aqui, o volume do sólido que restou é... Então, deixa eu ver se eu consigo
27r ao quadrado π. E aí vamos ver o volume do cone menor agora. O volume do cone menor vai ser a área da base, né? πr ao quadrado, vezes a altura, que é 3, né? Dividido por 3. Então vai ser π vezes r ao quadrado, vezes 3, que é a altura aqui, ó, do menorzinho que foi retirado, dividido por 3. Já posso cortar esse 3 aqui, né? Então, o volume dele é πr ao quadrado, tá? E aí eu subtraio, né? Então, o volume que sobrou, o volume que restou, vai ser 27 πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 26 πr ao quadrado. Então, aqui é 26, ó. Que já tá πr ao quadrado, né? Então, vai ser letra C. Vamos para a próxima? 65. Na figura, os triângulos ABC, aqui ó, ABC e EDC são congruentes. Considerando os valores dados nas figuras, o valor de x menos y é igual a... Então, ele quer saber x menos y. Se eles são congruentes, quer dizer que o 4y menos 5 é igual ao 2y mais 15, né? Aqui, ó, esse lado aqui, ED, é o mesmo de AB, né? Que é o que tem o ângulo alfa e esse que está sem ângulo. Então, ângulo alfa e esse que está sem ângulo, tá vendo? Esse segmento é igual a esse aqui. Então, passando o 2y para lá, né? Fica 4y menos 2y igual a 15 mais 5. Passando menos 5 para lá vai ficar positivo. Então, vai dar 2y. Então, aqui 15 mais 5, 20. Então, o y dá 10. E vai acontecer a mesma coisa aqui com o x, né? Então, eu vou pegar esse segmento aqui, olha, BC. Tá vendo? Que vem com o ângulo, o vértice que tem um ângulo beta e o vértice que não tem ângulo marcado. 2x menos 2, né? Ele vai ser igual a esse lado aqui, desse outro triângulo, que tem um ângulo beta e esse vértice que está sem um ângulo marcado. Então, 2x menos 2 vai ser igual a x mais 10. Passa o x para lá, fica 2x menos x. O menos 2 passa para lá, muda o sinal, fica positivo. Então, o x vai dar 12. Então, aqui, como ele quer saber x menos y, né? O x é 12, o y é 10. Então, 12 menos 10 igual a 2. Então, vai ser a letra D. Certo? Assim, esse, né? Vamos pro próximo. 66. Um professor de educação física quer dividir os 20 alunos em uma turma de 2 times, de forma que em cada time tenha 5 alunos dentre os mais baixos e 5 alunos dentre os mais altos. A medida que servirá de parâmetro para o professor saber se um aluno está entre os maiores ou entre os menores, e assim fazer a divisão desejada, é a moda, ou a mediana, ou a média, ou o desvio padrão das estaturas dos alunos. Então, olha aqui, eu listei aqui, né, algumas alturas possíveis, tá? Eu coloquei 20 alturas possíveis, seria possível acontecer isso, né? Dele ter 20 alunos com as estaturas de 1,60 até 1,79, sem repetir, tá tudo na sequência, tá? Aí, a moda, o que seria a moda? Seria o que mais aparece, mas existe o caso de não aparecer nada, né? Ou então, por exemplo, se aparecesse 2 alunos com 1,79, a moda seria 1,79, vai me ajudar a pegar os 5 mais altos e 5 mais baixos? Não vai me ajudar em nada, né? Então a moda aqui ela não serve, tá? Então a moda a gente tira. Aí a média, né? Então eu vou calcular a média aqui desses aqui. Vamos ver quanto que dá a média disso aqui. Olha, então aqui eu calculei a soma, né? Aí eu vou dividir por 20, vou obter a média. Então a média 1,69,5. Beleza, nesse caso aqui daria, né? Pegaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Dos que estão abaixo de 1,69,5 e os que estão acima. Beleza, daria. Mas e se, por exemplo, não fosse assim na sequência? Se, por exemplo, aqui, esses 2 mais altos aqui tivessem 2 metros de altura, e esse 2 metros e esse 2 metros, a média iria dar mais alta, né? Então, provavelmente,
eu conseguiria pegar só alguns aqui, tá? Então, a mediana aqui é o correto, né? Por quê? Porque a partir do momento que você listou, o que é a mediana aqui? A mediana você vai contar, ó, o que está no meio. São 20, então o que está no meio está entre 10 e 20, né? Por exemplo, você descarta aqui, ó, o primeiro e o último, né? O segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, o quarto e esse, vai tirando aqui, ó, para ver quem está no meio. Lógico que você não vai riscar, né? Faz uma marquinha do lado aí. Aí você vai ver qual que vai ser a mediana. A mediana vai ser 1,69,5. 1,695. Né? E aí você vê, então beleza, os times aqui, né? Você vai, como você listou, você vai pegar os 5 menores e os 5 maiores. Certo? Aí você dividiu aqui no meio, né? E aí a partir daqui ele vai pegando os outros. Mas é a mediana que é o que mais importa, tá? Aí você fala, nossa, mas a mediana deu a mesma da média. Deu a mesma da média nesse caso aqui, né? Em que tinha dado aqui 1,78 e 1,79, né? Tava tudo na sequência. Agora, no caso de 2 metros, se você calcular a média aqui com esses dois alunos aqui com 2 metros de altura, você vai ver que a média não vai dar mais isso aqui. A mediana vai, mas a média não, entendeu? A mediana ela não vai mudar aqui, nesse caso aqui, tá certo? Posso até alterar outros valores aqui, que a mediana vai continuar esse daqui mesmo, tá? Desde que eu não mude esses aqui, né? Tá certo? Então aqui vai ser a letra C, vai ser a mediana, tá? Vamos pro próximo. 67. Sejam os pontos A e B pertencentes a uma circunferência lambda, pelos quais são traçadas duas retas tangentes à lambda e não paralelas entre si. Se a corda AB é o lado de um eneágono regular inscrito em lambda, o ângulo obtuso formado pelas referidas retas mede... Então, vamos fazer uma circunferência aqui, né? Aqui é a circunferência. O eneágono ele tem 9 lados, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui sendo um lado dele, tá? Aqui vai ser o ponto A, né? O vértice A. E aqui o vértice B desse eneágono. E aí, vamos passar duas retas tangentes. Então, vou passar aqui. E a outra. Mais ou menos aqui, né? Aí ele quer saber o ângulo obtuso formado pelas referidas retas. Então, olha, a gente tem 4 ângulos aqui, né? Esse e esse. Só que a gente sabe que esse é oposto pelo vértice desse, né? Então a gente tira. E esse é oposto pelo vértice desse, tem as mesmas medidas. Aí a gente tem esses dois ângulos, ó. Qual é o obtuso aqui? O obtuso é o que é maior de 90 graus, né? Então vai ser esse aqui, tá? Então é esse ângulo aqui que a gente quer, ó. Certo? Não tá dando nome para ele, né? Então vou chamar ele de ângulo alfa, tá? Então ele quer saber o valor desse ângulo alfa. O eneágono, ele tem 9 lados, né? O eneágono, ele tem 9 lados, tá? Então, ele tem 9 lados aqui, está circunscrito aqui, né, na circunferência. Está inscrito aqui na circunferência. E mais ou menos aqui, olha, vai ser o raio, né, dessa circunferência. E aí, quando a gente faz esse segmento aqui, a gente liga aqui, né, o centro ao vértice. Esse ângulo formado, que eu posso chamar de ângulo θ, esse ângulo θ, ele pode ser calculado, como a circunferência tem 360 graus, né, eu pego 360 graus, tá, e divido pelo número de lados. Como ele tem 9 lados, então vai ser 40 graus, certo? Então, esse ângulo θ aqui
ele tem 40 graus. E aí, como ele tem 40 graus, quer dizer que o arco formado aqui, né, de A até B, ó, esse arco aqui, ele tem 40 graus, certo? E aí, quanto que sobra, né, essa outra parte aqui? Ó, daqui, tá vendo? Se ali tem 40 graus, então tudo isso aqui, né, de A até B aqui, vai dar 360 menos 40, correto? Então, isso aqui vai dar 320, né? 320 graus. E aí, esse ângulo aqui é um ângulo que tá é excêntrico externo, né? Tá fora da circunferência. E quando é assim, quando esse ângulo aqui ele tá formando assim por duas secantes ou duas tangentes, para a gente calcular o valor dele, a gente faz a subtração dos arcos, né? Então a gente faz o menor menos o maior menos o menor, 320 menos 40 e divide por 2. 320 menos 40 dá 280, dividido por 2 dá 140 graus. Então aqui vai ser a letra C. Certo? Vamos para o próximo. 68. Seja BCD um trapézio de 8 centímetros de altura, tal que o lado AB é paralelo ao lado CD. Se AB é 14 e CD é 18, e se os pontos MN são respectivamente os pontos médios dos lados AD e CD, então a área do quadrilátero... Então ele não fala que tipo de trapézio é. Então eu vou desenhar aqui... Vou fazer aqui de dois jeitos, tá? Vou tentar fazer rapidinho aqui, ó. Tentar fazer um trapézio retângulo, né? Então, AB tem 14 e CD tem 18. Então, aqui nesse caso aqui vai ser AB, que tem 14, é o menor, né? E CD tem 18. Então, aqui tem 18, aqui tem 14. Se eu for fazer aqui, o menor é o AB. Então, ele vai ter 14 e o CD vai ter 18. Ele tem 8 de altura, então aqui, como eu fiz ele retângulo, né? Aqui ele vai ser 8, tá? E aqui vai ter 8 aqui de altura. Então, AB paralelo ao CD. O ponto M é o ponto médio do AD. Então, o ponto M é aqui. E o ponto N é do CD. Ponto N é do CD. E aí ele quer saber a área do quadrilátero ABNM. Então ele quer saber essa área aqui, ó. Tá, tem diversas maneiras da gente fazer, né? Uma maneira que eu posso fazer é calcular a área do trapézio, tá? E depois calcular a área desses triângulos aqui, né? E subtraio, tá? Então eu vou fazer isso, olha. Vou calcular a área do trapézio. Então a área do trapézio vai ser a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 18, a base menor 14, a altura é 8, dividido por 2 dá 32 vezes 4. Então a área do trapézio dá 128, né, centímetros quadrados. Então essa é a área do trapézio, tá? A área total dele. Aí eu posso ir tirando isso daqui, né? Ó, esse triângulo aqui, como aqui o N é o ponto médio, então quer dizer que o DN aqui tem 9 e aqui tem 9. Concorda? A área desse triângulo aqui, olha, desse triângulo aqui, que eu tô pintando de azul, tá vendo? É base vezes altura sobre 2, né? Eu tenho a base que é o 9 e eu tenho a altura que é o 8. Então eu posso calcular a área do triângulo BCN. Então a área do triângulo BCN é base vezes altura dividido por 2, ou seja, 9 vezes 8, né? Aqui é 8 a altura, ó. Então 9 vezes 8 dividido por 2. 72 dividido por 2, 36.
aqui, o BCN, também vai ser isso, concorda? Ó, aqui é 18, né, o CD. Aqui vai ser 9, aqui vai ser 9. A altura é 8, ó. Mesma coisa, tá vendo? Então a área desse triângulo também vai ser 36. Aí vamos ver a área do triângulo aqui, MND aqui, ó. Ó, MND. Então a área do triângulo MND. Aqui é 9. A base. A altura vai ser daqui até aqui, né? Certo? E aqui, como ele é o ponto médio, a altura vai ser metade, né? Por semelhança de triângulos, olha esse triângulo aqui, olha. Quer ver? Eu vou chamar aqui de ponto E, por exemplo. Esse aqui é o ponto E e esse aqui é o ponto F, tá? Essa medida aqui, eu não sei a medida do AD, né? Mas então vamos colocar X. Como ele é o ponto médio, concorda que aqui é X e aqui também é X, né? Essa distância MD é a mesma do AM. Então, ambas são medidas X. E esses triângulos aqui, o MFD e o DAE, eles são semelhantes, certo? Então, esses dois triângulos aqui, olha, deixa eu fazer mais ou menos aqui. Então, olha, aqui é o D, tem o mesmo ângulo desse, né? Aqui seria o M, aqui seria o A, aqui o E, aqui o F, tá? Esse ângulo é o mesmo desse. Como eles estão aqui, ó, na mesma reta, né, na mesma inclinação, o ângulo M é congruente ao ângulo A e o ângulo E é 90 graus, né, reto, assim como o F também. O DM é X e o DA é 2x, certo? Então, esse triângulo da direita vai ter as medidas, o dobro do triângulo da esquerda. E o que seria a altura aqui? A altura é o AE e o FM aqui, né? O AE eu sei que é 8. Então, se esse triângulo da direita é o dobro desse, então esse aqui a altura vai ser 4. Concorda? Então, a área do triângulo MND vai ser aqui, ó. Base, que é 9, né? TN, que é 9. Vezes a altura aqui, ó. A altura é o FM aqui, ó. A altura vai ser 4 dividido por 2. Aí 36 dividido por 2, 18. Aí o que eu faço? E isso acontece nesse outro trapézio aqui também, né? Olha, a base aqui é 9. A altura aqui, né, vai ser 4, ó. Pelo mesmo motivo daquele ali, tá? Então 9 vezes 4, 36 dividido por 2, 18. Então, a área que eu coloquei de laranja aqui, né, do quadrilátero ABNM vai ser 128 menos 36 menos 18. 36 mais 18 dá 54, né? Então é só eu fazer 128 menos 54. E isso aqui dá 74. E não tem essa resposta aqui, olha. Tá? Então, essa questão ela não tem resposta, né? Então, provavelmente ela vai ser anulada, tá? Vamos para a próxima? 69. Uma esfera metálica de raio 6 centímetros será derretida e todo o seu material será utilizado para fazer esferas menores de 8 pi centímetros cúbicos de volume. O número dessas esferas menores que serão feitas então quantas esferas eu vou fazer derretendo uma esfera maior, né? Então, eu tenho aqui uma esfera. Então, o volume a gente faz 4/3 vezes πr ao cubo. Como eu sei o R, né? Então, o volume dessa esfera grandona aqui é 4/3 π vezes 6 ao cubo. 6 ao cubo é 216. 216 vezes 4 dá 864, né? Isso dividido por 3 vai dar 288. 288 pi centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o volume da esfera maior. Aí, você pegou, derreteu ela. E aí, eu quero fazer esferas com 8 pi centímetros cúbicos. Então, tranquilinho aqui, né?
é só eu dividir. 288, eu tenho 288 π. Eu quero fazer esferas de 8 π, então é só dividir. Corta o π aqui. 28 por 8 dá 3, sobra 4. 48 por 8, 6. Então 36 esferas vai ser a letra B. Certo? Isso aqui é tranquilinha, né? Vamos para a próxima. 70. Um professor de matemática dispõe de 8 questões de geometria e 6 de trigonometria para montar uma prova de 5 questões. O número de provas diferentes que ele pode montar usando 3 questões de geometria e 2 de trigonometria, então, olha, ele tem 8 de geometria e 6 de trigonometria. E ele quer montar a prova com 3 de geometria e 2 de trigonometria, ou que contenham apenas questões de geometria, sendo que uma mudança de ordem das questões não é considerada uma prova diferente. Então ele quer saber quantas provas ele poderia montar usando essas opções. Então a gente vai fazer uma combinação, né? Porque a ordem não importa, então combinação, né? A ordem importa? Não, combinação. Então eu vou fazer uma combinação. Primeiro só das provas de geometria, né? Quantas provas de geometria eu só com questões de geometrias eu conseguiria fazer? Então eu tenho 8 questões e eu vou escolher de 5 em 5, né? Então seria uma combinação de 8 questões escolhidas de 5 a 5. Então vai ser 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial, né? 8 menos 5, 3. Então aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 vezes 2. Então corto 5, 3 vezes 2 corto com 6 e aqui dá 56. Então as provas que contêm só questões de geometria vão dar 56 provas. Aí vamos calcular agora essas provas aqui, né, em que vai ter 3 de geometria e 2 de trigonometria. Então só as 3 de geometria eu tenho 8 questões e eu vou escolher de 3, né? 3 em 3. Então vai ser uma combinação de 8 questões escolhidas 3 a 3, mais E, né? Então são 3 questões de geometria e 2 de geometria. Então o E na matemática é vezes. Então vai ser uma combinação de 2 de trigonometria, ó, 2 de trigonometria, né? Tem 6, né? Então vai ser 6 questões de trigonometria escolhidas 2 a 2. Então eu vou fazer aqui, ó, uma combinação de 8 3, vai dar a mesma coisa que esse aqui, 56, né? Então vai ser uma combinação aqui, olha, de 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial, vezes 6 fatorial, 2 fatorial e 4 fatorial, certo? Então vai ser aqui em cima 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, embaixo 3 vezes 2 vezes 5, ó, já corto 5, corto 6, vezes, aqui 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, aqui embaixo 2 vezes 4 fatorial, corto 4, o 2 simplifica com 6, que dá 3, então vai ficar 56 vezes 15, né, 3 vezes 5, 15. Então, aqui 8 vezes 7, né? A única coisa que sobrou. Então, vai dar 56 vezes... E aqui 3 vezes 5, 15. Então, 56 vezes 15, ó, aqui dá 30, vai 3, 25, 28. Aqui repete, né? 1 vezes 6, 6, 1 vezes 5, 5. Somando vai dar 840. 840 são as combinações aqui das 3 questões de geometria com as 2 de trigonometria. Aí eu vou somar com esses 56 aqui, que são só questões de geometria. Então são 840 mais 56. E aí vai dar 896. Então vai ser a letra C, né? Certo? 896 questões, provas, né, diferentes. Vamos para a próxima? 71. São dadas as funções definidas por f de x igual a x menos 3 e g de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Se x igual a 2, então f de x mais 1 mais g de f de x é igual a
É isso que ele quer saber. E aí ele já está dando o valor de x igual a 2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do x aqui. Onde tiver x, você coloca 2. Então, aqui, o que ele quer saber, né? É o f de 2 mais 1 mais g de f de 2. Então, eu tenho que calcular o f de 2. O f de 2 eu vou calcular aqui, ó. Então, eu pego aqui f de 2 e onde tem x eu ponho 2, né? Então, vai ficar 2 menos 3. Então, f de 2 vai ser menos 1. E aqui eu vou ter, então, f de 3 mais g de f de 2. E eu sei que f de 2 é menos 1. Então, no lugar desse f de 2 aqui, ó, no lugar desse f de 2 aqui, eu vou colocar o menos 1. Concorda? Então, vai ficar g de menos 1. Certo? Onde estava f de 2, eu coloquei menos 1, ó, tá? Aí, f de 3, o que eu faço? Volto aqui nessa mesma função f de x e calculo o f de 3. Ó, o f de 3, eu pego essa função e coloco 3 no lugar do x. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. E o g de menos 1, que é o que eu quero calcular aqui também, né? Eu vou pegar dessa função aqui, ó, e vou colocar um menos 1 no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, ó, menos 1. Aí, primeira potência, né? Então, 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1, certo? Então, o f de 3 deu 0, então eu ponho aqui 0, mais, e o g de menos 1 deu 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Então, vai ser a letra C. Mas tudo dando C aí, né? Vamos para a próxima. Última, né? 72. Última questão. Utilizando os algarismos de 1 a 9, o número de senhas de 6 algarismos diferentes que podem ser criadas é... Então, eu vou utilizar os algarismos de 1 a 9, todos, né? Exceto 0. O número de senhas de 6 algarismos, aí você tem que ver se você vai fazer uma combinação ou um arranjo, né? Então, eu tenho que, por exemplo, eu posso pegar aqui de 1 a 6, né? Vou fazer uma senha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegando os mesmos algarismos, se eu trocar a ordem, vai ser uma senha diferente, né? Olha, ou seja, a ordem importa? Sim, né? A ordem importa. Então, se a ordem importa, então é arranjo, né? Então, a ordem importa? Arranjo. Né? A ordem importa? Não, combinação. Mas a ordem importa aqui. Se eu trocar a ordem dos algarismos, vai ser uma senha diferente. 123.456 é diferente de 132.456, tá? Então, eu vi aqui, peguei um exemplo aqui, aleatório, e vi que o que eu vou usar aqui vai ser um arranjo, né? Só que aqui ele tá tudo em combinação. Bom, a combinação vezes a permutação, né, vai dar um arranjo aí também. Aqui seria um arranjo, né, de 9 algarismos tomados 6 a 6. E como que eu calculo o arranjo, né? Eu faço 9 fatorial e aqui embaixo eu faço 9 menos 6 fatorial. Então, isso vai dar 9 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, daria 9 fatorial sobre 3 fatorial. E aí, qual dessas aqui que daria, né? Eu poderia fazer uma combinação? Poderia também fazer uma combinação. Só que aí ele quer ver as permutações aqui, né? Permutação de 6, permutação de 3. Como uma senha, ela é de 6 algarismos, então eu já elimino as permutações de 3, né? Já tira aqui as de 3, olha. Então, a permutação vai ser de 6, porque você vai permutar os algarismos aqui, 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 né? Em todas as posições. E aí, o que vai dar isso aqui? Olha, se eu vou fazer só a A e a C, né? Que é o que importa ali para mim. A combinação de 9 elementos tomados 6 a 6 vai ser 9 fatorial dividido por 6 fatorial, 3 fatorial. Aí tá multiplicando com a permutação de 6. Ou seja, tá multiplicando com 6 fatorial. E a outra, que é a letra... Isso aqui é a letra A, tá? E a letra C
Tá dizendo que é uma combinação de 9 elementos tomado 6 a 6, dividido pela permutação de 6 elementos, né? Então, a combinação de 9 elementos tomados 6 a 6 vai ser essa. Aí, dividido por 6 fatorial. Isso aqui é uma divisão de fração. Então, você repete essa primeira aqui, olha. 9 fatorial, 6 fatorial, 6 fatorial, né? 3 fatorial. E aí, multiplica pelo inverso dessa de baixo aqui. Então, aqui seria 6 fatorial dividido por 1. Então, vai ser vezes 1 sobre 6 fatorial. E aí, qual que vai dar essa daqui? Concorda aqui que você vai cortar esse com esse, e o que vai sobrar vai ser 9 fatorial, 3 fatorial, né? Então, vai ser essa daqui, vai ser a letra A, ó. Tá? Porque essa daqui vai dar 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 6 fatorial vezes 3 fatorial. Né? Então, vai ser a letra A, tá? É uma combinação de 9 elementos tomados 6 a 6, né? Que daria para fazer assim também, lógico. Então, você vai fazer uma combinação de 9 elementos tomados 6 a 6 e depois você vai multiplicar pela permutação desses 6 elementos, tá? Bom, gente, olha, essa foi a maneira que eu fiz, né? Tem outras maneiras de fazer, tá bom? São muitas questões, né? Então, eu procurei fazer de uma maneira mais rápida, mas se você tiver alguma dúvida aí, você posta aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Espero que... Eu sei que a prova já foi faz um tempinho, né? A minha intenção foi fazer a correção da prova para estudar para as próximas, tá certo? Então, vai ter outra ainda esse ano, né? De 2023. Então, é bom você estudar por provas anteriores, né? É a mesma banca, então vai estudando para você ver o tipo de questões que vão cair, tá certo? Então, uma boa sorte aí para quem for fazer a prova, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.